Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar seus assentos. Maravilha. Essa chuva aí está mostrando que Deus é muito generoso conosco, porque não dá para ouvir barulho nenhum aqui, né? Valeu a pena o esforço da equipe Petros fazer aquele jantar e colocar esse forro. Como está bonita a nossa igreja, né? Que maravilha, um ambiente super maravilhoso para nós adorarmos a esse Deus que é tão bom. Quero convidar vocês para fazer uma leitura bíblica que se encontra em Juízes capítulo 6, versículo 1 até o versículo 5. Então, vamos ler começar do versículo 1, diz assim: Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianistas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os malequitas, e também os dos oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, destruíam as novidades da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumento, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tantas multidões que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Meus irmãos, eu quero me expressar para vocês a alegria de eu tiver mais uma oportunidade para falar um pouquinho da palavra de Deus para vocês. Eu quero dizer que há muitos anos, quando eu vou orar, eu sempre lembro do Gideão. Eu sempre lembro do Gideão pelas qualidades de Gideão. Sempre passando pelas aquelas dificuldades que Israel estava passando, ele nunca desistiu de buscar os mantimentos para a família. Então, para mim, Gideão, ele foi um grande escolhido por Deus para livrar o povo de Israel. Gideão foi um entre a família que foi escolhido para ficar na história da Bíblia e também na história de Israel. Nós podemos ver que a família de Gideão, a Bíblia não diz quantos irmãos ele tinha. A Bíblia só diz que ele teve 70 filhos. Não era pouco, né? 70 filhos, e entre os 70 só teve um que se destacou, dos filhos do Gideão, foi Abimeleque. E os demais não se destacaram. E da família de Gideão, só teve ele que se destacou. Só teve ele que Deus viu, graças à vida de Gideão, pela conduta dele, pela bravura dele, pela a vontade dele de vencer, mesmo nos momentos tão difíceis que Israel estava passando. E nós lemos aqui na Bíblia, no comecinho da leitura, que o Senhor os deu a mão dos medianitas. Então aqueles 7 anos de dificuldade que Israel estava passando, não eram os medianitas que eram culpados que ia lá atacar. Não era Deus que era culpado, não. Era o povo de Israel que tinha deixado de clamar a Deus. E Deus se preocupou com isso. E se Deus não tivesse feito uma iniciativa, tivesse trazido o problema para o povo de Israel, eles jamais voltariam a buscar a presença de Deus. Para você ter uma ideia, o pai de Gideão já tinha construído uma estátua para adorar no lugar do Deus Todo-Poderoso.
E eles foram sofrendo, só porém um dia, aquele sofrimento que estava afetando tanto o povo de Israel, eles resolveram orar ao Senhor, falar com Deus, buscar a presença de Deus. Eu quero dizer para vocês uma coisa, meus irmãos: quando Deus tem um projeto com alguém, este alguém não vai se escapar da presença de Deus. Deus tinha um projeto de salvação com o povo de Israel, e Deus não tinha uma outra forma para fazer, a não ser distanciar a presença dele por 7 anos e deixar que os medianitas, os malequitas invadissem Israel e destruíssem tudo. Segundo a Bíblia, era uma destruição total. Não sobrava nada, toda a plantação que eles plantavam, o ano inteiro, antes da colheita um pouquinho, chegavam os exércitos e limpavam tudo, não deixava nada. Primeiro ano foi mais ou menos, o segundo ano foi pior, e quando chegou no 7º ano, a pobreza de Israel era muito grande. Eles estavam fracos, eles não conseguiam mais fazer nada. O próprio pai de Gideão, a família de Gideão, que a Bíblia não diz o nome dos irmãos, sim, só do pai, diz que ele já tinha construído uma estátua para adorar no lugar de Deus. Já tinha perdido toda a fé em Deus. Estavam fracos, estavam morrendo, só porque Deus tinha um projeto com o povo de Israel. E quando Deus tem um projeto com uma pessoa, com um povo, Ele faz alguma coisa para atrair aquelas pessoas para perto dEle. Deus sempre escolhe alguém para atrair, para escolher, para salvar, para transformar. Na minha família, teve um escolhido. A minha família foi a minha mãe. Nós não conhecíamos o Evangelho, nós não éramos católicos, nós não éramos nada. Nós éramos excomungados. Minha mãe, minha família só chamavam nome, nós éramos muito pobres, muita dificuldade. E Deus olhou e disse: eu tenho um projeto nessa família. E quando Deus tem um projeto numa família com alguém, Ele escolhe alguém para ferir, para através desse ferimento, a família busca a presença dEle, e o milagre dEle pode acontecer nessa família. A minha mãe estava tudo bem. Deus simplesmente, eu tenho um projeto na família, nesta família, colocou um câncer na minha mãe. E através daquele câncer ela sofreu, meu pai vendeu tudo, gastou tudo. Quando ela estava quase morrendo, Jesus curou, e hoje quase toda a minha família serve a Deus. Então a minha mãe foi escolhida para que pudesse a minha família estar na presença de Deus. Não é pouco, é 16 irmãos, eu só tenho um que não serve a Deus. O resto, todos os meus irmãos servem a Deus. Assim foi com o povo de Israel. Deus olhou e disse: não, eu não vou deixar esse povo se perder. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, provavelmente, ele falou que os medianitas vão lá e atacam. E começa a destruição em Israel. Que é com sofrimento, com a dificuldade que eles vão buscar a minha presença. Às vezes as coisas acontecem comigo e com você e nós não entendemos. Mas por que eu estou sofrendo assim? Porque esse problema chegou até mim. É porque Deus tem um projeto na tua vida. E Deus quer que tu clama mais a Ele, busca mais a presença dEle, porque o projeto de Deus na tua vida é muito grande. Mas por que eu estou passando por essa dificuldade tão grande? Eu sou servo de Deus, eu vou na igreja Petros, eu oro, eu faço alguma... Deus quer fazer mais alguma coisa contigo. O projeto de Deus na tua vida é bem maior. Ele está fazendo que você passa por isso, para que você busca mais a Ele, e o projeto dEle se realiza na tua vida. Esse projeto é para a glória de Deus, esse sofrimento é para a glória de Deus. Esse sofrimento é para a glória de Deus. Irmãos, Israel, a Bíblia diz que estava pobre, nos olhos humanos destruído. Nos olhos humanos acabou, Israel não tem mais recursos. É igual o estado do Rio Grande do Sul. Nos olhos humanos nós dizíamos o quê? Acabou-se. A destruição no estado do Rio Grande do Sul que aconteceu. E vou dizer uma coisa para vocês, já quero aproveitar para falar para vocês. Deus tem um grande projeto nos gaúchos, na vida dos gaúchos, porque primeiro foi aquela enxurrada que Deus permitiu. Para você ter uma ideia, o estado do Rio Grande do Sul é o estado que tem menos igrejas evangélicas, menos evangélico é o estado do Rio Grande do Sul. Do Brasil, o estado do Rio Grande do Sul é o que tem menos evangélico. E Deus permitiu uma enchente, agora tem uma seca. Agora estão sofrendo com a estiagem lá no estado do Rio Grande do Sul.
O que é isso aí? É projeto de Deus na vida das pessoas que moram lá. Deus quer chamar a atenção desse povo e fazer com que eles entendam que tem que buscar a presença dEle para que o grande milagre de Deus aconteça na vida desse povo. Assim foi com Israel. Agora o que me chama a atenção, meus irmãos, é que todo aquele sofrimento, todas aquelas dificuldades, o Gideão se destacou-se. Entre todo o povo de Israel, o Gideão se destacou-se. E Gideão, nos olhos humanos, a família dele era a família mais pequena daquela região. Olha só, como Deus faz as coisas para confundir as pessoas. Era a família mais pequena, a família de Gideão, e ele era o mais pequeno da família dele. Se nós querer comparar o Gideão com o Davi, era mais ou menos assim. A Bíblia diz que os irmãos de Davi era tudo forte, o rombuço, que nos olhos humanos todos diziam, esse vai ser o rei. Mas o profeta disse, não, nenhum desses foi escolhido por Deus. Não tem mais nenhum, tem um pequenininho que está apacentando ovelha lá. Então ninguém senta à mesa e espera ele chegar. E quando Davi, que era o mais pequenininho, era o ruivo, era o desajeitado, chegou, Deus falou, pode ungir que ele vai ser o rei de Israel. Nos olhos humanos não tinha condições nenhuma do Davi ser escolhido para ser rei, ser ungido a rei. Mas Deus olha para nós de uma maneira diferente que nós olhamos. E Deus olhou para Gideão de uma maneira diferente. E a Bíblia diz que quando o último versículo que nós lemos aqui, que o povo resolveu orar ao Senhor. A Bíblia diz que quando o povo resolveu orar ao Senhor, Deus mandou um profeta falar com o povo de Israel. E depois desse profeta, veio o anjo falar com Gideão. Meus irmãos, tem 3 coisas que faz a gente se enfraquecer na presença de Deus. 3 coisas. E vocês vão concordar comigo. A primeira coisa que faz a gente se enfraquecer na presença de Deus é o desânimo e a frustração. Você já passou por isso? Eu tenho certeza que já. Desanimado, ficar frustrado, alguma coisa que aconteceu com você, você ficar aborrecido e dizer assim, ó, eu acho que para mim não tem mais. Quando as expectativas em relação a Deus não são atendidas, como as orações não respondidas, quantas vezes nós oramos e parece que Deus não está nos ouvindo? Você está com um problema, está na presença de Deus. E você ora, não sente a presença de Deus, o que está acontecendo? Você vai começando a ficar desanimado e frustrado. Isso aí vai trazendo distanciando o ser humano da presença de Deus. Aí você pensa assim, poxa, mas nós estamos na igreja tudo e nós somos fracos, né? O pastor Robertson pregou, estava boa pregação, o pastor Rafael pregou, estava boa pregação, eu me senti um gigante com aquela mensagem, e agora hoje é segunda, terça-feira e eu já estou aqui desanimado, mas será que eu sou tão fraco assim? Não, meus irmãos, isso aí é normal acontecer, sabe por quê? Olha só, isso pode acontecer comigo e com você, Deus permite. Olha só o que aconteceu com João, Lucas 7, versículo 19, preste atenção. O que aconteceu com João, o João Batista, aquele que foi escolhido, aquele primo de Jesus, que nasceu 6 meses antes de Cristo. Ele que começou a pregar o evangelho, pregar a chegada de Jesus, da salvação no deserto. A história de João, que é muito linda. E quando Jesus chegou, que ele foi para Jesus batizar ele, Jesus falou, não, é tu que tem que me batizar, eu tenho que passar por esse processo. O próprio João batizou Jesus, desceu o símbolo do Espírito Santo sobre Jesus, e daqui a pouco o João foi preso, e quando ele estava lá preso, olha só, tudo o que ele tinha visto acontecer, ele batizou o próprio Jesus, ele viu a descida do Espírito Santo sobre a vida de Jesus, e quando ele foi preso, desanimou ele lá, ficou frustrado na prisão. O versículo 19 do capítulo 7 de Lucas, ele chamou 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus dizendo, olha só, o que é que ele pediu para os seus discípulos dizer para Jesus? És tu aquele que havia de vir? Duvidou.
Esperamos ou esperamos outro. Olha só a dúvida dele. Ele não estava mais nem crendo que Jesus realmente era o próprio Jesus. És tu mesmo. Vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo que havia de vir ou nós esperamos outro. Aí Lucas 7, 22, Jesus respondeu. Então Jesus disse: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres anunciam o Evangelho. Vocês viram a dúvida do próprio João se realmente Jesus era Jesus? Agora você imagina se João passou por esse processo de frustração e dúvida. Nós não podemos passar por esse momento. Nós podemos passar sim. Só porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando nós passamos por esse momento tão difícil, é nesta hora que a Bíblia diz que Deus está mais perto de nós. Só cuidando de nós para ver as nossas atitudes. Porque passar por frustração e por esse momento de desânimo é normal. O que não é normal, nós negar o Jesus que nós servimos. O que nós não podemos é perder a fé que nós temos em Cristo. A fé, esta fé que remove montanha. Essa fé que a irmã Nisso que falou aqui, que a hora que a menina estava roxa, estava faltando fogo, ela gritava: Jesus, cura a minha filha. Quando a irmã Nisso estava contando esse testemunho, eu lembrei do cego que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego que estava na beira do caminho, Jesus passando, o cego estava aqui, clamando. Jesus, a Bíblia diz que Jesus passou do cego. Passou, e ele começou a gritar. Jesus foi distanciando do cego, e ele continuou gritando. E para piorar, os discípulos chegaram e disseram: cego, fica quieto, não perturba o mestre, ele já passou. Vocês acham que ele parou de gritar? A Bíblia diz que ele não parou de gritar. Eu quero dizer para vocês, se um filho do Satanás chegar para você e dizer: ó, para, não adianta você ir na igreja, não adianta você ir lá ouvir pregação, a tua vida está destruída. Vai ter adepto do Satanás que vai chegar um dia para você e falar isso, porque pela minha pequena experiência que eu tenho de fé, quantos já chegaram para mim: Bila, vem para cá, aqui é melhor. Eu que trabalho no rádio, se eu fosse negar o meu Jesus e usar palavras mentirosas, eu conseguia muito mais bem materiais. Eu disse: Bila, assim vai melhor, vamos fazer assim que tu vai ganhar mais. É pessoas tentando nos tirar do nosso foco, que é Jesus Cristo, entendeu? E aquele cego foi a mesma coisa, que tinha pessoas querendo tirar ele do foco, mas ele não parou de gritar. Nisso, ele não parou. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus foi, daqui a pouco Jesus parou. E quando Jesus para, alguma coisa acontece, meus irmãos. A Bíblia diz que Jesus parou e disse: quem é que está gritando aí? Ah, é um cego. Jesus voltou. Irmão, quando nós clamamos a Deus e não desistimos de falar com o Senhor, seja lá o momento que nós estiver passando, mas Jesus, Ele volta e nos atende. Se é coisa que Jesus não consegue, não resiste, é o clamor de um servo dele aqui nessa terra. Então, quando você clama, você pode até não sentir a presença de Deus, você pode até ficar frustrado dizendo: Jesus não me ouviu, mas Ele ouve a tua oração, e na hora certa o milagre vai acontecer. Você pode ter certeza disso. Vale a pena servir a Deus, porque na hora certa o milagre vai acontecer na tua vida. Só porque vai acontecer na hora de Deus, não é na nossa hora. O problema é que nós queremos o agora, né? Eu quero orar agora e quero receber o milagre agora. Não, meus irmãos, não é assim. O milagre vem na hora certa, no momento certo, de maneira que vai ser boa para nós, vai ser construtiva para nós. Porque o nosso tempo nunca é o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo perfeito. O nosso tempo é um tempo que pode dar tudo errado. Nós queremos para agora, mas tem que ser na hora certa. Jesus voltou e curou aquele cego. A Bíblia diz que quando o povo clamaram e Deus mandou um profeta, profetizou, e daqui a pouco onde é que estava Gideão? Agora, meus irmãos, o que me deixa assim, maravilhado na presença de Deus,
é que o Gideão, o versículo 7, ó, sucedeu, versículo 7 de Juízes, sucedeu que, chamando os filhos de Israel, o Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Isso é o profeta falando lá com o povo de Israel. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão dos quantos vós os oprimiam, e os expele diante de vós, e vos dei a sua terra. Continua o profeta, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não tema aos deuses do amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido a minha voz. Primeiro veio o profeta. Agora essa parte, meus irmãos, mexe comigo. Essa parte da Bíblia, ela me fortalece. Me fortalece por quê? Então, o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, Abi, Asrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão. Olha só, meus irmãos, que coisa mais tão sem graça. A Bíblia diz que ele está onde? Ele está no lagar, malhando trigo. Irmãos, o lagar, eu estudei um pouquinho sobre isso aqui para poder passar para vocês hoje. O lagar mais tradicionais, as uvas são pisadas com os pés para extrair o suco. Olha só, o lagar é um local onde eles colocavam as uvas, e as uvas naquele lugar era pisada para moer. Lá nós tivemos para lá de Caxias, Bento Gonçalves, lá tem muito disso aí em Bento Gonçalves. Lagar é um lugar, e lá tem lugar lá, pousada, que eles fazem isso para recepcionar as pessoas que vão lá. Eles dão o direito da pessoa fazer isso aí. Eles colocam as uvas e as pessoas vão pisando em cima das uvas para esmagar aquela uva. Depois eles separam o suco do bagaço, e aquele suco ele vai passar por um processo para ser transformado em vinho. Então o lagar é para isso. E o que é que Gideão está fazendo no lagar? Malhando trigo. Como é que Gideão estava malhando trigo num lugar que não tinha nem um pouco de condições de malhar trigo? Eu acredito, a Bíblia não disse, mas eu acredito que o Gideão botava o trigo ali e começava a bater com alguma coisa em cima para preparar o trigo. E por que Gideão fazia isso? Porque se os medianitas viessem, na época da colheita do trigo, jamais eles iam lá no lagar. Porque lá não ia ter ninguém malhando trigo. Porque lá era lugar de fazer o vinho. Entendeu? E sabe onde é que era o lugar de fazer o trigo? Eu olhei aqui também, o moinho. Eles moíam o trigo para fazer a farinha no moinho. A Bíblia diz que é 2 pedras grandes, uma maior e outra mais pequena. A mais pequena ficava parada e a grande ela se movia. Era tocada às bois ou com os escravos, entendeu? E ali eles botavam o trigo ali dentro e ali moía o trigo. Primeiro separava da casca, igual antigamente surgia aquelas, como é que se diz lá na Água Branca tinha, era patrola, não. É que moía, botava arroz atrás, ele picava e lá na frente saia a palha para um lado e o arroz para o outro. Eu esqueci o nome. Era mais ou menos assim. Só porque eram essas pedras. E daí era tocado com bois e às vezes os escravos. Os escravos andavam ali ao redor para malhar o trigo. Entendeu? Para fazer o trigo. Esse mesmo tronco que era rodeado foi o mesmo que Sansão, que eles colocaram Sansão lá quando o Sansão furaram os olhos dele, do Sansão, e colocaram ele lá no tronco, era o mesmo que era para fazer o trigo.
Só porque o Gideão estava lá no lagar onde era feito o vinho. E foi lá que o anjo apareceu para ele. Irmãos, ele estava num lugar totalmente errado nos olhos humanos. Mas foi isso que chamou a atenção de Deus. Porque ele não podia estar no lugar certo. Mas ele queria dar vitória para a família dele. Ele queria levar o mantimento para a família dele. E não tinha uma outra alternativa a não ser pegar o trigo e ir lá preparar o trigo no lugar onde era para fazer vinho. E daí isso que chamou a atenção de Deus. E às vezes nós temos que fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Por exemplo, não tem aquele ditado que às vezes eu uso na virada de ano: esse ano que vem eu quero que as coisas aconteçam diferente. Eu não quero que aconteça as mesmas coisas que aconteceram no ano passado. Tem uma resposta para essa pergunta. Você quer que as coisas aconteçam diferente na tua vida? Então começa a agir diferente. Não sei, se você agir da mesma maneira que agiu esse ano, o ano que vem vai ser a mesma coisa. Se você agir da mesma maneira que agiu o mesmo passado. Então você quer fazer as coisas, que as coisas aconteçam na tua vida diferente, você tem que achar métodos diferentes para fazer, para que possa isso acontecer. E é o que o Gideão fez. Agora, meus irmãos, olha só. Quando o anjo falou para Gideão assim: Deus é contigo, varão. O Senhor é contigo, varão valoroso. Olha só, o Gideão não sabia que Deus era com ele. Porque Deus é comigo, o Gideão falou. Deus é comigo. Eu aqui nesse sofrimento, nessa dificuldade, o povo de Israel passando fome, a minha família passando fome, eu aqui nessa dificuldade sozinha, malhando trigo num lugar totalmente difícil para malhar, para os medianitas não me roubarem. E você vem me dizer que Deus é comigo? Deus é contigo, varão. Porque você não caiu na sarjeta. Você está na luta, está na guerra. E você quer vencer a guerra, você tem que ir para a guerra. De braço cruzado nós não vamos vencer a guerra nunca. Eu estou com 60 anos, a minha vida, meus irmãos, é guerreando dia e noite, direto. Direto, eu não paro nunca. Só porque eu consigo. Eu falei uma frase outro dia para minha esposa, disse: poxa, essa aqui eu nunca escutei. Sabe o que é que eu falei, pastor Robson, para minha esposa? Depois que eu falei, disse: amor, nunca ouvi ninguém falar isso aí, até achei legal e marquei na minha mente. Eu falei para minha esposa: amor, eu só estou hoje aonde eu estou porque ontem eu lutei pelo amanhã. Por isso hoje eu estou assim. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que você hoje lutar para o seu amanhã, para que o depois de amanhã você venha dizer: hoje eu venci porque ontem eu lutei pelo amanhã. E por isso que hoje eu estou aqui, porque Deus é comigo e Deus é com aquele que luta e acredita na vitória e não para nunca. Não podemos desanimar. O Deus de Israel é contigo, meu irmão. O Deus de Israel é contigo, minha irmã. E nós nascemos para vencer. Você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Mas, olha só, eu olho aqui, hoje tem pouca gente na igreja, mas amém por isso. Mas eu sei que tem pessoas aqui, ó, aqui entre nós. Não sei quem é, mas eu sei que tem pessoas desempregadas, pessoas doentes, talvez problema conjugal, talvez com problema, sei lá. Tem aqueles que vieram só para adorar, que não tem problema nenhum, entendeu? Mas você que tem um problema, se eu estou indo na igreja, não está dando certo, eu vou parar de ir. Não, para de vir não. Esse problema, sabe por que é? É porque Deus permitiu que esse problema chegasse até você, para que você se aproximasse mais dele, porque a partir do momento que você se aproximar mais dele, o milagre vai acontecer na tua vida. Pode ter certeza, o milagre vai acontecer na tua vida. Deus quer realizar um milagre na tua vida, e esse problema é para que o milagre aconteça. Amém? É só os problemas que nos aproximam de Deus. Lembra que lá em Mateus 11, 28, Jesus abriu os braços e disse: vinde a mim, os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E um dia eu questionei com Jesus: Senhor, por que tu não foi lá e não curou? Eles estão todos cansados, oprimidos, cheios de problemas. Por que tu não chegou lá e não foi curando todo mundo? Daí o Espírito Santo falou comigo: não, eu abri as mãos e disse: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Se eles quiserem, eles têm que vir a mim.
Aí tem aquele que tu convida para a igreja. Não, eu não vou na igreja. Se Jesus quiser me abençoar, ele me abençoe em casa. Não. Jesus falou 11:28 de Mateus: vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então o que quer dizer? Que nós temos que ir a ele se nós queremos receber a vitória. Nós precisamos bater na porta. A porta, para se abrir, ela tem que ser batida. E Jesus é a porta, e ele quer nessa noite ter uma comunhão mais forte conosco. Amém? Daí quando o Gideão falou, eu sou pequeno, daí fez daí todo mundo sabe do que Gideão fez, né? Prova com Deus. Não, eu vou colocar vamos dizer, um travesseiro aqui. Eu quero, se realmente Deus tem um projeto comigo, essa noite vai cair um sereno forte, vai molhar toda a grama e o travesseiro não vai molhar. De manhã ele acordou cedinho, foi lá olhar o travesseiro. Não, primeiro tem que molhar o travesseiro. Não molhar. Daí, não, primeiro tem que molhar o travesseiro e a grama não molhar. Daí de manhã cedo o Gideão foi lá correndo ver o travesseiro encharcado. E a grama tudo seca. Olha só o Gideão, o que é que ele fez? Pegou o travesseiro e disse: anjo, vem cá. Alguém veio molhar o travesseiro de noite, hein? Estão querendo me enganar. Ô anjo, só uma coisa eu quero fazer para ti. Se realmente é Deus, agora eu quero ao contrário. Olha só o que o Gideão fez com o anjo. Agora eu quero o contrário, viu, Gideão? A noite passada molhou o travesseiro e a grama tudo seca, né? Isso é fácil. Foram lá com uma jarra e molharam o travesseiro. Agora eu quero ao contrário. Eu quero que molha. Eu vou deixar aqui, ó. Mas o sereno vai ter que molhar toda a grama e só o travesseiro aqui ficar seco. Daí é difícil, né? E o Gideão foi dormir. Eu me admiro o Gideão dormindo e lembrando o travesseiro. Dormindo e lembrando o travesseiro. Quando foi bem cedinho, o Gideão, ó, foi lá no travesseiro, chegou lá, olhou, a grama tudo molhada, tudo cheio de orvalho na grama, tudo molhado. Foi lá, não é travesseiro, estou usando a palavra travesseiro, mas não é travesseiro, é o que é mesmo? É um pelego, tipo um pelego. Foi lá sequinho. Daí Gideão disse: poxa, eu acho que Deus é comigo mesmo, eu acho que é Deus. Meus irmãos, quando o Gideão viu que Deus estava mandando ele ir para salvar o povo de Israel, sabe o que foi a primeira coisa que ele fez? Quando ele teve essa segunda prova com Deus, que realmente era Deus chamando ele, ele teve que sair dali. A primeira coisa que ele fez foi lá derrubar foi derrubar o Deus, o altar aos deuses que o pai dele tinha feito, para adorar os deuses. A primeira coisa que ele teve a convicção, Deus vai me escolher para livrar o povo de Israel, ele foi lá e derrubou os altares que o pai deles tinha construído para adorar outros deuses. Isso aí deu graças aos olhos do Senhor. Primeira coisa, meus irmãos, que ele fez: Deus, então tu é comigo, tu quer que me escolheu para me livrar o povo de Israel? Então a primeira coisa que eu vou fazer, chama uns 4, 5 ali, eu vou lá derrubar o altar que meu pai construiu para adorar outros deuses. Foi lá e derrubou os altares. Depois de derrubar o altar, ele foi chamar os exércitos. Exército de Israel, ele foi chamar o povo para acompanhar ele. Meus irmãos, o que nós devemos pensar com isso, trazer para os dias atuais, é que Deus, ele quer nos usar. Mas às vezes nós temos que derrubar alguma coisa que está na nossa vida, algum altar que não está agradando a Deus. Às vezes nós clamamos, dizemos: mas por que está acontecendo? Algum altar tem que ser derrubado, para que Deus possa nos abençoar e nos dar vitória, para que Deus possa realizar aquilo que nós queremos. Eu quero que você reflita agora, qual é o altar que está impedindo você receber a vitória de Deus? Qual é o altar que está distanciando você da vitória que Deus quer entregar em tuas mãos? Porque o Gideão teve que ir lá derrubar esse altar, e depois dele derrubar o altar, ele foi chamar os exércitos de Israel para acompanhar ele para ir para a guerra. E sabe o que é que Deus fez ainda? Para surpreender Gideão, foi só com uma chamada, 32 mil soldados estavam com Gideão para ir para a guerra. 32 mil soldados.
Gente, foi uma facilidade muito grande para Gideão conseguir 32 mil soldados em Israel. Israel estava passando por uma fome, por uma miséria tremenda. Foi com o estralar de dedo, Gideão conseguiu 32 mil homens para ir com ele para a guerra. Para a guerra contra os midianitas. O Gideão se sentiu forte. Disse, nossa, Deus é comigo mesmo. Olha a facilidade para reunir 32 mil pessoas. Daí Deus olhou para o Gideão. Gideão, esses 32 mil pessoas foi só para mostrar para ti que eu sou contigo. Porque com essa facilidade que tu conseguiu esse exército tão grande, então agora tu tem a convicção que eu estou contigo e eu vou te usar para salvar Israel dos medianitas. Foi só para te dar convicção. Mas Gideão, tem uma coisinha para falar contigo. Olha só, meus irmãos, 32 mil homens. Até eu ia guerrear. Com 32 mil homens, qualquer um de nós venceria a guerra. E daí nós venceríamos a guerra com 32 mil homens. Quando nós voltávamos, o que nós ia dizer? Eu e o meu soldado vencemos a guerra e livremos o povo de Israel. Não era o que nós ia dizer? Foi isso que Deus viu que ia acontecer. Gideão saiu, daqui a pouco Deus olhou, deixou ele caminhar um pouquinho, rumo à guerra. Gideão, para aí, quero falar contigo. Tem muito, Gideão. Tem muito, é 32 mil, Gideão, é muita gente, Gideão. Se eu deixar vocês ir para a guerra com 32 mil, vocês não vão nem ligar para mim, porque vocês vão confiar nas forças de vocês. Porque é muita gente, Gideão. Então eu não quero que isso aconteça. Gideão, só fala o seguinte. Olha para esse povo e diz assim, ó. Aqueles que estão com medo, aqueles que querem voltar, estão aborrecidos, pode voltar. Está liberado a voltar agora para casa. Meus irmãos, voltou 22 mil pessoas. De 32 mil... Ele perguntou, quem quer voltar, que está com medo de guerrear, pode voltar embora. Voltou 22 mil pessoas, ficou 10 mil pessoas. Gideão olhou e disse, estava tão grande o exército, estava tão bom. Agora só tem 10 mil, Senhor. Gideão, vai com 10 mil. E Gideão continuou marchando com 10 mil, daqui a pouco. Deus olhou para o Gideão, tá bom assim, né? 10 mil. Irmão, não tem aquele momento? Vamos refletir agora um pouquinho. Já estou quase terminando a mensagem. Vamos refletir um pouquinho. Não tem aquele momento que está tudo dando certo? Antes um pouquinho de eu falar esse momento, deixa eu voltar atrás um pouquinho. Quando eu falei em derrubar Baal, derrubar os altares, que está o altar para Baal, eu vejo gente aqui na Petros. Eu vejo gente. E não é um, é vários. Que estão derrubando Baal. Esse final de semana mesmo, com a festa em Forquilinha, eu vi mais de um que estão derrubando Baal para ser usado por Deus. Porque eu conheço gente que estão aqui hoje, que eles iam para a festa, iam para o shopping, iam para os amigos, iam para a bagunça, mas começaram a derrubar Baal nesse final de semana, porque não foram para a festa, não foram para a bagunça, não foram para o shopping e vieram para a igreja para adorar esse Deus. Estão derrubando Baal para ser usado por Deus Todo-Poderoso. É Baal que está caindo por terra. Eu me alegro, meus irmãos, e saber que ainda Deus está fazendo milagre nessa terra, tirando gente do meio dessa gente, tirando pessoas do meio do pecado, escolhendo pessoas no meio de pessoas, para que um dia sirva para seguir, quem sabe, ou ser líder de um exército de povo aqui nessa terra, escolhido para uma grande obra. Você sabe que Deus está falando contigo. Você sabe da dificuldade que você teve, que você não foi à festa porque de medo de cair, de ter recaída, com o chope, com os amigos, com a festa. Você não foi de medo, é Baal que você derrubou, e Deus está preparando você para uma grande obra nessa terra.
Entenda o projeto de Deus na tua vida. Chapacarabassuriandarás. Glória a Deus. Agora vai Gideão, com 10.000 pessoas, um pouco aborrecido, mas ainda tranquilo, porque 10.000 pessoas não era pouco. E Deus volta a falar com Gideão. Gideão não confia nessas coisas. Como é bom a gente estar dinheiro no bolso, meus irmãos. A minha vida sempre foi muito pobre. Muito pobre, eu passei muita fome. Eu almocei muito laranja com farinha de mandioca. Lá na Água Branca, laranja com farinha de mandioca. Está minha irmã Janete aqui, que não deixa nós esquecer. Ela nasceu lá em Jacinto, né? Ela era pequenininha. Mas lá, laranja com farinha de mandioca. Meio-dia nós chegamos, 16 irmãos. Era um cada ano. Fome, fome, fome. E chegamos em casa para almoçar, meio-dia a mãe dizia, vai para o pé de laranja, leva farinha de mandioca e bate ali com a colher e faz um pirão e come para matar a fome. Meus irmãos, passei por algumas dificuldades, mas hoje, graças a Deus, eu estou na bonança. Graças a Deus, Deus me colocou, me deu um início de velhice, tranquilo financeiramente, uma família abençoada, uma família estruturada. Só porque eu vou dizer uma coisa para vocês. O que eu tenho hoje, meus irmãos, não serve de nada se eu não tiver a presença de Deus. Hoje eu tenho o que eu nunca imaginei que eu ia ter financeiramente, meus irmãos. Só porque sem a presença de Deus isso não vale nada, meus irmãos. O dinheiro, tem pessoas que só têm dinheiro, não tem mais nada. Só tem dinheiro. Eu estava falando com os camaradas aí, Rico e Forquilinha, meus amigos. E eles falam com alegria, porque se acham o todo-poderoso porque tem dinheiro. Agora tem um que está com câncer, outro com câncer, mas pessoas poderosas. E eu olho para eles e digo para Deus, Senhor, que penas que eles só têm dinheiro. E o dinheiro não vai chegar a lugar nenhum. Porque o fundamental nesta vida é se preparar para a eternidade com Deus. E Gideão ainda achava que tinha tudo, porque tinha 10.000 homens. 10.000 homens tinha bastante. Mas chegou um dia que Deus falou com ele. Quem sabe um dia Deus vai falar contigo, meu irmão. Me permite, pastor Robson, me perdoa, mas me permite. Deus vai chegar para ti e vai dizer assim, ó, não tem esse trailer que tu ama? Entendeu? Tu chega lá na casa do teu sogro, coloca na frente, faz aquela média, que tu viaja com esse trailer, não tem isso aí? Que tu gosta muito? Vende. Vende porque eu tenho um grande projeto na tua vida. Tu vai ser o pastor de ovelhas. Se desfaz disso aí que tu ama tanto, porque eu tenho um grande projeto na tua vida. Quem sabe um dia Deus vai falar isso com você. Se desapega disso aí. Como é bom, meus irmãos, como foi tão difícil começar a igreja, e como é bom hoje eu já poder ficar de fora e saber que tem pessoas trabalhando, bastante pessoas engajadas nessa obra, se desprendendo de tantas coisas para estar aqui, trabalhando no templo da casa do Senhor. É o dinheiro mais bem empregado, meus irmãos, é quando você trabalha de graça para a obra do Senhor, é o dinheiro mais bem empregado que você emprega. Gideão ainda se achava com tudo, mas Deus olhou e disse, não, Gideão, 10.000 é muito. Fala o seguinte, Gideão, eu quero que vocês saibam, Gideão, que eu sou um Deus que ama o povo de Israel e que tem um grande projeto com o povo de Israel, Gideão. Senhor, o que é que eu faço? Manda esses 10.000 pessoas beberem água. Aqueles que beberem água assim, vigiando, com a mão, aqueles tu separa para ir para a guerra, porque eles são vigilantes. Agora aqueles que baixaram a cabeça e beberem igual cão, esse tu manda voltar, Gideão, porque esses são rejeitados por mim. Porque eu quero para servir a mim, eu quero para dar vitória só aqueles vigilantes, aqueles que vigiam, aqueles que estão ligados. Porque se não ficar ligado e ser vigilante, o diabo vai preparar uma cilada e vai destruir. Então nesta noite, igreja, eu convido você a orar, mas antes vigiar bastante, vigiar, porque o diabo, a Bíblia diz que ele está ao nosso redor, querendo nos destruir, nos tragar, para destruir a nossa vida. E assim foi aquele soldado. O Gideão ficou olhando, então tá bom, vou mandar eles beber água. Chegou no riacho, todo mundo bebeu água, os 300.
Meus irmãos, foi a grande tristeza de Gideão, decepção de Gideão. Quando Gideão vê todo mundo com a cabeça baixa bebendo água, cachorro bebendo água. Mas ele olhou, lá tem um, entre os 10.000 tomando com a mão. Lá tem outro, Senhor, bebendo com a mão. Senhor, lá tem outro. Mas quantos baixaram a cabeça para beber água, Senhor? Foi 9.700. Então sobrou 300, Gideão. É com esse que tu vai vencer a guerra, porque eu estou com esses 300, estou contigo, Gideão. Aleluia. Voltou mais 9.700, mais 300 continuaram seguindo com Gideão e foram escolhidos por Deus. Meus irmãos, para encerrar, a Bíblia diz, esses medianitas que estavam há 7 anos destruindo o povo de Israel, acabando com a plantação, fazendo o povo de Israel cair na pobreza, na miséria, todo esse exército, malequitas e medianitas e outros, que estava destruindo o povo de Israel. Gideão agora chegou para guerrear com eles com 300 homens. Vocês já ouviram falar nos 300 de Gideões? Meus irmãos, eu quero que nessa noite, você que está ouvindo essa pregação, eu quero que você se sinta incluído nesses 300 de Gideões. A banda pode até subir, isto pode subir. Eu quero que você se inclui nesses 300 de Gideões. E sabe o que é que Gideão fez para vencer a guerra? Eu quero que você fique olhando para mim agora para eu encerrar a mensagem. Sabe o que é que o Gideão fez? Ele pegou esses 300 e deu metralhadoras, e a arma chegou e foram para a guerra matando tudo. Não, meus irmãos. Quando Deus está conosco, só basta nós confiar. O próprio salmista Davi disse, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Foi assim que o Gideão fez. Ele entregou a vida dele dos 300 nas mãos de Deus. O que é que ele fez? Ele separou 3 grupos. Olha só, irmão, a presença de Deus na vida de um homem. Ele separou os 300 em 3 grupos e deu os instrumentos para cada um deles. E à meia-noite se colocaram ao redor, com os 3 grupos de 100 cada um, ao redor dos muros onde estavam os medianitas. E o que é que eles fizeram? O Gideão disse, a hora que eu der a ordem, olha só como é que eles venceram. A hora que eu der a ordem, vocês começam a gritar, igual a Anice gritou, igual o cego de Jericó gritou. Vocês começam a gritar, acende as lamparinas e começam a fazer barulho. Que vocês vão ver, vocês vão vencer a guerra. Irmãos, não usaram força nenhuma, a não ser acender as candeias de fogo, começarem a gritar e fazer barulho. A Bíblia diz que os medianitas e os demais que estavam ali com eles, fugiram tudo, se mataram tudo, correram tudo, e Gideão venceu a guerra sem fazer força, porque Deus era com ele. Amém? A banda pode tocar. Irmãos, eu quero convidar você para se colocar em pé. Essa noite, Deus está procurando Gideão aqui. Eu quero que você se inclua entre um dos 300 nessa noite. Se você está aqui, é porque Deus te escolheu para esta obra. Deus te escolheu para um grande sucesso nessa terra, para ser vencedor, vencedora nessa terra. Em nome de Jesus, eu quero profetizar nessa noite que você não será uma fracassada. Você não nasceu para perder. Você não nasceu para ser derrotado, para ser derrotada. Você que está aqui junto com a Petros, junto com os pastores, com os irmãos trabalhando, eu quero dizer uma coisa para você. Você vai ver o amanhã, o que você está fazendo hoje, é plantando para o amanhã, para o depois do amanhã, tu dizer, valeu a pena o que eu fiz ontem, pensando no amanhã. Vai valer a pena. Feche seus olhos agora e diz, Senhor, eu ainda quero fazer mais para o teu reino. Eu quero fazer mais para o teu reino. Se entrega totalmente para esse Deus de Israel. Igual Gideão se entregou totalmente. Não foi preciso ele fazer força. Não foi preciso ele guerrear. Porque Deus, ele venceu a guerra por Gideão e pelos 300. Deus poderia ter levado Gideão sozinho. Quando Deus está conosco, não interessa a quantia, Deus nos dá vitória.
E nessa noite eu quero profetizar a vitória para a tua vida. Eu quero que você comece com os olhos fechados. Não abra os olhos não. Começa agora, através dessa palavra, se sentir um Gideão na presença de Deus, dizendo: Senhor, estou aqui, ó. Estou aqui. Eu sei que quando eu estou na tua presença, não tem doença que segura o poder da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Se você chegou aqui doente, em nome de Jesus Cristo, começa a sentir a cura divina agora. Começa a sentir o fogo de Deus queimando essa enfermidade agora. É noite de milagre. Deus quer fazer milagre na tua vida. Deus quer te renovar nessa noite. Quem sabe você ainda não tem o prazer de falar em mistério com Deus. Nessa noite Deus quer te renovar. Deus quer te renovar. Feche teus olhos agora. Começa a dizer glória a Deus e aleluia, glória a Deus, aleluia. E deixa o Espírito Santo envolver a tua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar no teu coração. Começa a falar com Ele agora: Senhor, eu quero ser renovado, eu quero ser renovado. Eu quero o dom do teu Espírito Santo. Você é um escolhido, uma escolhida aqui nessa terra para ganhar almas para o reino do Senhor, para ser um instrumento nas mãos de Deus. Sinta agora Deus te tocando em nome de Jesus. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não. Seja tocado agora em nome de Jesus. Seja tocado agora em nome de Jesus. Não pode se frustrar. Venha em mim. Agora em nome de Jesus. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo, toca, Senhor. Toca, Senhor. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença do Espírito Santo te tocando agora, te enchendo agora. Seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado, seja renovada. Seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Receba a tua milagre agora. Receba a tua bênção agora. Receba em nome de Jesus. Ah, Deus, está aqui a tua igreja, clamando, clamando pela tua presença. Encha a tua filha do teu Espírito Santo, teu filho. Agora, Senhor. Agora, Senhor. Agora. Uma pergunta: tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Salvador nessa noite? Nós queremos orar por você. Você que ainda não aceitou a Jesus, Deus quer mudar o quadro da tua vida. Deus quer mudar. E precisa você fazer hoje, para que esteja fruto amanhã. Para que no tua velhice você diz: valeu a pena eu dar um passe para Jesus. Hoje é o dia que Deus escolheu para escrever o teu nome no livro da vida. Cadê a primeira pessoa a levantar a mão e dizer: eu quero aceitar Jesus como Salvador? Primeira pessoa, estou aguardando. Jesus está aguardando o teu levantar de mão. Quem é a primeira pessoa a levantar a mão e dizer: eu quero aceitar Jesus como Salvador? Eu quero entrar nesse grupo de pessoas que adoram a Deus. Não estou vendo nenhuma mão levantada. O que é que está pesando essa tua mão? O que é que está pesando? É a corrente que está acorrentado, mas nesta hora o Espírito Santo vai arrebentar essa corrente que está acorrentando a tua mão, impedindo de levantar, dizer: eu quero servir esse Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, agora, Senhor, arrebenta essa corrente que está impedindo essa pessoa
Isso, vem aqui na frente. Shabacaraba, xarabacandaraia. A segunda pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador, vem cá na frente. Vem cá na frente. Está acontecendo uma festa no céu. Canta, mano. A segunda pessoa, vem. Segunda pessoa. Vem. Vem. Segunda pessoa, onde é que está? Quer aceitar Jesus? Sai do teu banco, vem cá. Nós queremos orar por você. Vai ter uma festa no céu. Sai do teu banco e vem. Sinta a presença de Deus, igreja. Glorifica esse Deus. Sinta a presença de Deus. Mais uma. Mais duas. Mais duas. Cadê a quarta pessoa? A quarta pessoa. Sai do teu manque, vem. 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 Cadê a quarta pessoa? A quarta pessoa. Vem, vem, vem. Queremos orar por você. A banda não para. Continua, continua. Quarta pessoa, vem, vem. Vem. Deus quer mudar o quadro da tua vida. Toda vez que o mar vermelho te perde, sai do teu banco, vem. Ei, Jesus está assim, ó. Vinde a mim os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A igreja se alegra, se alegra, se alegra. E adora a Deus, adora a Deus. Do outro lado, aleluia. Cadê a quarta pessoa? A quarta pessoa para aceitar Jesus. Estamos aqui aguardando. Queremos orar por você agora. Nós vamos fazer a oração agora. Cadê a quarta pessoa? Vem, vem. Deus quer transformar a tua vida. Você vai sair daqui com a pessoa mais feliz dessa terra, cheia do Espírito Santo. Amanhã o seu dia não vai ser mais o mesmo, não. Sai do teu banco. Vem agora aqui na frente. Vem agora, vem, 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 vem. Deus está te chamando. É uma grande obra que Deus tem na tua vida a realizar. Mas você precisa dar esse passo agora. Ele está te esperando aqui. Vem, podemos orar? Então a igreja levanta as mãos para cá agora. A mão para cá. Deus, ora agora. Deus, aqui tem 3 pessoas. Ó Pai, a tua palavra diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, Senhor, perdido. Aqui tem 3 pessoas, Deus. Reveste essa mulher que aqui está, Senhor. Reveste ela agora, Senhor. Renova esse casal agora, Senhor, teu Espírito Santo. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Ora, igreja. Renova, renova, renova. Renova, Senhor, esse casal. Renova esse homem, renova essa mulher do teu Espírito Santo. Renova, 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 renova. Oh, aleluia. Sinta a presença de Deus. Seja renovada, igreja. Seja renovada com o Espírito Santo. Fale mistério com Deus agora. Deixa o poder de Deus te invadir nessa noite. Pastor Robson, vem. Aleluia. De nós, ele acalma, se acalma, na voz daquele que tudo criou.
Glória a Jesus. Jesus é bom, Rei. Hoje, desde o começo, Deus está falando comigo, Lucas. E hoje de manhã a gente fez um churrasco lá em casa. E eu tirei as roupas lá de perto da piscina, Pet, e levei lá para frente. E quando eu estava caminhando com o último varal, ô irmão, pode ficar aqui. Ô irmão, pode ficar aqui. Eu olhei para onde tinha uma garagem. Lá em casa tem, onde eu deixava o meu trailer. E hoje o meu sogro me lembrou. Eu amava aquele trailer, Moisés. Meu sonho era trocar para um motorhome. E hoje eu olhei para aquela garagem vazia e falei: ah, Jesus, eu gostava tanto daquele trailer. Mas Jesus, o que eu investi não é nada. Olha quantas almas já estão se rendendo aos pés de Jesus. Quantas famílias estão sendo transformadas, Charles. É para isso que nós somos chamados. Eu não sei o que vocês entendem, porque eu sei o que Jesus fez na minha vida, Pet. Não era para estar aqui. É só Jesus que faz. E quando eu vou nas casas das pessoas, eu falo: é que é Jesus que muda. E é esse Jesus. A partir de hoje vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. E através da vida de vocês, a família vai ver. E eles vão querer servir de Jesus. É para isso que nós fomos chamados. É para isso. E aqui na Petros, o céu está em festa. E você já sabe desde o começo que aqui também a gente está em festa. Nós vamos contar até 3. E no 3 nós vamos comemorar. Pode vir aqui, mano. Pastor Rafael. Perto dele. Aí. 1, 2, 3. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E vocês têm uma família. Aqui a Petros é uma família. Nós estamos junto com vocês, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Eu fico muito feliz quando acontece isso. Jesus é bom, meus irmãos. E eu quero, a Fran tá abraçando, deixando Deus usar ela aqui. Eu quero convidar vocês a tomar seus assentos. Eu quero chamar minha esposa aqui. A minha gata. Quarta-feira ela está de aniversário. E eu não tenho nem condição, nem qualquer presente para te dar, porque eu sou apaixonado por ti. Ó, o alarme. Alguém está com o controle. Ô, meus irmãos, sabe por que eu sou tão apaixonado por ela, Lucas? Porque eu sei a mulher que ela é em casa. Quando ela ministra na terça-feira aqui, quem tem o controle? Se não, pega o meu celular, Duda. Dá meu celular. Ah, acharam. Quando ela ministra aqui, eu sei a mulher que eu tenho em casa. Eu sei a mulher que Jesus me presenteou. Hoje a gente só está vivendo isso aqui, e o que nós vamos viver, por causa que a Fran, um dia ela pagou um preço. Orar por mim, para Jesus transformar minha vida. Hoje nós só estamos vendo isso acontecer, porque tu pagou um preço. Às vezes as pessoas falam, a gente vem mais aqui em cima, mas não é só sobre eu. Tem dias difíceis que o irmão Adelino estava falando ali, que talvez tem coisas que a gente não pode abrir, mas eu converso com ela. Por que a gente está passando por isso? Ela, calma, Deus vai cuidar de nós. Ela sempre está no meu lado. Eu glorifico a Deus pela tua vida. Tu é um presente de Deus, nosso presente. Porque eu sei que sozinho eu não sou ninguém. Que volta e meia eu embrabo, ela me acalma. Não resolve assim. A maioria das tomadas de decisão não é que as pessoas pensam, tem que falar com ela. Eu falo com ela.
para me ajudar a ter discernimento, que hoje que eu tomar uma atitude errada pode estragar tudo. Tu é um presente na minha vida, tu é aniversariante, mas tu é um presente de Deus na minha vida. Nós vamos cantar os parabéns para ti. Eu quero convidar, tem algum aniversariante desse mês? Nós vamos cantar os parabéns para você também. Tem alguém? Marcel. Não tem ninguém de aniversário esse mês que fez? Não? Então nós vamos colocar de pé, vamos cantar os parabéns. Vamos orar? Vamos orar para a Fran? Jesus, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esse culto, Senhor, a qual nós tivemos. Nós sentimos a Tua presença, Senhor. Mas neste momento, Senhor, eu oro para minha esposa. Eu peço, Senhor, as bênçãos de Deus, Senhor, sobre a vida dela. Cuida dela, Senhor, dá saúde, Senhor. Nos dá discernimento espiritual, Senhor, para juntos, Pai, te servir. Nós queremos ser servos bons e fiéis, Senhor. Abençoa a vida dela. Usa ela, Senhor, nessa terra. Usa ela, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, usar ela com autoridade para ministrar a Tua palavra, Senhor. Que ela venha ser uma referência, Senhor, para ajudar mulheres nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. O Senhor te abençoe. Essa nossa oração. Te dê suas bênçãos, dê sua proteção. E parabéns, parabéns para a Fran nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. O Senhor te abençoe. Essa nossa oração é te dar suas bênçãos, e sua proteção. Fala alguma coisa. Fala. Muito obrigada, gente. Ela está sem palavras. Meus queridos, nós estamos muito felizes com a igreja, com vocês, tá bom? Agora nós vamos orar, abençoar vocês, que vocês venham ter uma semana abençoada, muito próspera e produtiva, tá bom? Que meu sonho, que muitas famílias venham viver o que eu e a Fran vivemos hoje. A gente descobriu a nossa identidade. Às vezes vocês pensam, gordinho ama ela, que ela é bonita. Não, eu amo ela mesmo de verdade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela essa oportunidade. Neste momento eu oro, Senhor, por essas pessoas. Eu peço, Senhor, que Tu guarda, livra de todo mal, Senhor. Abençoa a família deles, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.